e esta necessidade de intervenção patrimonial neste espaço, porque o Jardim de Malta estava efetivamente numa situação irreversível. A arqueologia trouxe muito mais informação do que todos os documentos históricos que foram sendo descobertos ao longo do tempo. Este momento era o momento ideal para se fazer uma arqueologia integral. Não haveria outro momento possível. Nós, quando chegamos ao resultado final do jardim, vamos ter uma sensação de plenitude. Em 2012, a Parques de Sintra recebe para gestão o Palácio Nacional e os Jardins de Queluz. Inicia os trabalhos pela elaboração de um relatório que vai identificar um conjunto de prioridades de intervenção no jardim. Em consequência desse diagnóstico de prioridades de intervenção, existem dois jardins que se sobressaem. O Jardim Botânico por um lado e o Jardim de Malta por outro. Um pouco ao contrário daquilo que existia no Jardim Pêncil, mesmo aqui ao lado, e portanto sendo também um elemento, um jardim de aparato, a situação era completamente distinta, porque no Jardim Pêncil foram feitas intervenções ao longo do tempo, mesmo durante o século XX, grandes intervenções de recuperação do próprio jardim, que nos permitem hoje ter intervenções no Jardim Pêncil de recuperação desse jardim. Os mesmos princípios não se aplicavam ao Jardim de Malta por estes factos que eu acabei de referir e, portanto, pela irreversibilidade na recuperação das sebes de buxos que aqui existiam. Este momento era o momento ideal para se fazer uma arqueologia integral. Não haveria outro momento possível, uma vez que se transplantou todo o buxo, portanto retiramos toda a parte vegetal do jardim. É uma obrigação da Parques de Sintra documentar e, portanto, investigar sobre os espaços que têm sobre sua gestão. E, portanto, estas escavações vêm dar um manancial de informação muito importante para os Jardins de Queluz. Portanto, a arqueologia vem consubstanciar e vem reforçar todas as decisões, quer ao nível do traçado, quer ao nível da compreensão do espaço. A escavação tem permitido compreender como é que o jardim foi construído. Ele é um jardim em parterre, que é uma plataforma plana, na qual depois foram construídos os caminhos, são 8 caminhos que definem 8 canteiros, e nós o que percebemos foi que ele foi construído a partir do substrato geológico e os canteiros foram escavados. Lógica ainda é mais ao longe. Os traçados originais que nós estamos a procurar e a organização do jardim, estamos a partir de uma planta que foi identificada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, datada de cerca de 1755, e que mostra a planta dos vários jardins do palácio, tanto os traçados como os limites dos canteiros, aproxima-se tudo muito da planta que se conhece desta altura. Havia 2 eixos perpendiculares e depois mais 2 diagonais, que seriam as áreas de circulação, e que dividiam o retângulo do jardim nos 8 canteiros, mais ou menos triangulares, que vemos aqui, e que são os canteiros que estão escavados na rocha, como nós agora estamos a ver. Durante a escavação do Jardim de Malta foi possível verificar que ao longo dos caminhos a rocha não foi escavada para servir de suporte para o próprio caminho, mas em pequenas áreas registou-se uma depressão que é consistente com as dimensões de uma carroça
Carroça essa que serviria não só para retirar os blocos de pedra frutos da escavação do jardim, dos canteiros, mas posteriormente também para trazer o cimento, as terras, para encher o jardim. Os pormenores tecnológicos da época. Portanto, nós temos percebido que entre os canteiros haver um espaçamento que tem toda exatamente a mesma medida para passar, julgamos nós, carradas, não é? Porque as medidas da época são as carradas de terras, portanto são carroças que transportam os materiais entre os canteiros. Além dos canteiros, tinha uma fonte central, que ainda aqui está, e tinha 4 lagos nos 4 cantos, em forma de concha, que ainda estão no palácio, mas que foram deslocados nos anos 30 e 40 pelas obras de requalificação do Jardim da Gemne. Aqui neste local temos um dos lagos chamados Lagos Concha, que estavam no Jardim de Malta. Eles localizavam-se, eram 4 no total, estavam localizados em cada um dos cantos. Temos aqui os 4 lagos em forma de concha que estavam nos cantos e o lago central. Um dos objetivos do nosso projeto é não só recuperar o traçado da cartografia de 1755, mas também recolocar os 4 lagos nos 4 cantos do jardim. Esses lagos foram construídos através também da escavação de uma vala na rocha. Depois foram colocadas grandes pedras em calcário, que provavelmente são reaproveitamentos, elas são grandes blocos de calcário aparelhados, que serão reaproveitamentos de alguma construção, da construção anterior que aqui estava. Existiria uma quinta do século XVII e eles terão aproveitado como alicerce para suportar a fonte. No interior dessa vala onde as fontes estão, há uma espécie de uma caixa oca, parecia-nos um canal inicialmente, mas é uma caixa oca que faz o que hoje em dia nós ainda usamos, que é uma caixa de visita. Esta zona aqui, esta pequena caixa que se formava por baixo dos lagos, servia não só para facultar, mas o espaço que estava aqui criado permitia o acesso à manutenção, permitia fazer o acesso às ligações para os lagos. Temos aqui o caso do tubo de chumbo que fazia a adução do lago e existiria já desta zona o canal que fazia a descarga da água. O sistema de abastecimento de água para as 4 fontes, para os 4 lagos e para a fonte central seria originalmente feito por umas tubagens de chumbo, que nós temos também vindo a identificar algumas que ainda estão aqui presentes, e depois o escoamento da água era feita por caneiros em alvenaria, tapados com laje de calcário. Ao nível da circulação da água, tanto da água que abastecia como depois do escoamento, nós estamos a perceber que ela viria sempre, o abastecimento fazia-se dessa zona do palácio e vinham as tubagens por aqui de forma a abastecer as fontes, e depois há um conjunto de caneiros que apanham um que já vem do interior do palácio por aqui fora e depois vários outros vão ligar-lhe e seguem, levando a água para fora do jardim. A arqueologia de jardins é uma temática que não está muito explorada em Portugal. É uma temática, obviamente, que tem mais intervenção nos sítios onde os jardins históricos têm mais relevância, como é o caso da Inglaterra. E houve alguns colegas que foram pioneiros nestes trabalhos, sobretudo equipas ligadas ao IPAR, intervieram aqui também em Queluz, e tentaram ir buscar toda essa informação que provinha da metodologia inglesa da arqueologia de jardins. É importante nós percebermos qual é o contexto em que estes jardins aparecem. Portanto, isto são jardins setecentistas, são jardins de aparato. Estão baseados em critérios e em princípios muito fortes de ordem, clareza, proporção, geometria, simetria.
Está também subjacente à gestão destes jardins a sua manutenção. Estes jardins não poderiam viver com o princípio de serem plantados e perdurarem ao longo do tempo, porque a sua evolução natural seria certamente para a perda do seu valor e da sua identidade. As sebes vão crescendo, vão perdendo forma, vão perdendo todos estes princípios da proporção, da simetria, do domínio do homem sobre a natureza, ficam condicionados e perdem-se no meio desta gestão ao longo dos séculos. E, portanto, foi exatamente isso que aconteceu aqui no Jardim de Malta. Estes jardins eram jardins construídos para serem levantados e replantados sistematicamente e, portanto, é nesta tentativa também que a Parques de Sintra trabalha, no sentido de repor a filosofia original de construção dos Jardins Setecentistas em Queluz. Ao fazer o transplante do material vegetal, nós tivemos a preocupação de o preservar e de o preservar dentro dos jardins de Queluz. Vão ser recolocados para preencher falhas na banqueta do bosquete ou para preencher o interior dos bosquetes. Os bosquetes são um tipo de jardim também presente em Queluz, que é constituído por banquetas de sebes topeadas e que no seu interior a vegetação cresce espontaneamente. Embora nós tenhamos fontes primárias sobre as espécies que aqui existiriam, nomeadamente o bucho e a murta e os próprios azereiros, o Prunus lusitanica, são espécies que aparecem documentadas como existentes aqui, essas análises de pólenes esperamos nós que os resultados venham também corroborar um pouco esta informação ou dar informação adicional e, portanto, isto para nós é também muito importante. Uma vez que se trata de um projeto original e praticamente inédito em Portugal e, portanto, houve a nossa preocupação em contar a história aos visitantes. A história do Jardim de Malta e as diferentes fases vão estar espelhadas nos tapumes da obra, que também têm janelas de abertura para o interior, para que o visitante possa perceber a história, as diferentes fases e também permite um olhar para o interior da obra. Normalmente nós não fazemos obras fechadas, mas sim abertas, para que o visitante possa acompanhar de perto o que a Parques de Sintra está a recuperar. Um trabalho com esta envergadura e com esta pormenorização de ir buscar botânicos, arqueociências, pessoas da história da arte, pessoas de todas as valências, eu penso que é um trabalho excepcional. Não há outra referência neste momento no nosso país.